Poderosos incêndios florestais devastam comunidades ao redor de Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos, deixando ao menos 5 mortos, vários feridos e dezenas de milhares de pessoas evacuadas. As autoridades temem que o número de mortes continue aumentando. Atores, músicos e outras celebridades estão entre as dezenas de milhares de pessoas afetadas pelo fogo. A capital do entretenimento estava cercada por diversas frentes de incêndios florestais. Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus. Bom, hoje o meu assunto aqui com vocês é um assunto que está acontecendo agora, no momento, né? Agora, exatamente, está acontecendo no mundo, que é o incêndio em Los Angeles, exatamente. Segundo a história, já é um dos incêndios mais devastadores dessa cidade e nos Estados Unidos, né? Então a gente já tem aí pelo menos a notícia de 5 mortes, é o que eu estou vendo agora, nesse momento que eu estou gravando aqui para você, e a evacuação pelo menos de 155 mil pessoas. Gente, a grande realidade é que muitas vezes, quando isso começa a acontecer, né, os cristãos começam a se perguntar: será que esse já é a vinda de Jesus? Será que já é um dos sinais da vinda de Jesus? Será que o anticristo já está para se manifestar? Será que já é a grande tribulação? Gente, e a gente precisa realmente, né? A gente precisa estar em alerta. E eu vou trazer hoje aqui, certo, à luz da palavra do Senhor, algumas coisas que Jesus realmente fala que vai acontecer antes da sua vinda, antes dos últimos dias, né? E muitas vezes a gente realmente tem que ficar em estado de alerta, certo? Porque Jesus fala sobre esse assunto, certo? Que nos últimos dias seriam marcados por alguns sinais. E eu tenho feito alguns vídeos aqui, certo? Justamente falando um pouco sobre isso dentro do contexto da nossa atualidade. Por exemplo, eu falei sobre os desastres ali dos aviões, porque foi uma pergunta que me fizeram, né? E eu trouxe ali uma resposta, assim como agora, né? Esse incêndio que está acontecendo, e realmente gera uma preocupação muito grande. Mas eu quero trazer aqui a luz da palavra do Senhor, que esses sinais são descritos por Jesus, certo? A Bíblia nos mostra isso, a Bíblia nos mostra, pastor, nos mostra desastres naturais e os sinais dos últimos dias exatamente aconteceriam, mostrando que Jesus se aproxima. Jesus descreveu isso realmente antes que aconteça o seu retorno, que isso iria acontecer. A terra ia experimentar diversos eventos perturbadores. Eu vou mostrar um texto para você que eu acho bem interessante dentro disso que eu estou falando. Por exemplo, em Lucas capítulo 21, versículo 11, diz assim, ó: haverá grandes terremotos, olha, fomes e peste em vários lugares. Eu já estava até lendo aí, certo? Eu vou apurar mais sobre uma peste que já está atuando novamente, exatamente no mundo. Mas a Bíblia está mostrando isso, olha só. E acontecimentos terríveis e grandes sinais vindo do céu. Olha só. Embora incêndios florestais, como é o que está acontecendo, não sejam mencionados diretamente, mas eles podem sim ser entendidos como parte desse quadro, gente, de desastres naturais que aumentam com frequência a sua intensidade. E isso realmente é um alerta sobre a transitoriedade do mundo atual. Foi o que Jesus falou também em Mateus capítulo 24, do versículo 6 ao versículo 8. A Bíblia diz, olha o que Jesus disse: vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerra. É o que a gente está vendo na atualidade. Haverá fomes, haverá terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início. Grava essa palavra, não é o fim não, é o início das dores. Grava essa expressão, início das dores. E o que significa a expressão início das dores? Significa, olha só, uma analogia que é como as dores de parto de alguém, certo? Que
com frequência essa dor vai se aumentando. É como uma mulher grávida que, quando ela está sentindo as contrações, vai aumentando com frequência a sua intensidade até o nascimento da criança. Gente, da mesma forma, os acontecimentos, eventos globais, que estamos falando do nível de mundo que estão acontecendo. Isso inclui incêndios devastadores, como a gente está vendo, mudanças climáticas, como a gente está vendo, e outros fenômenos que estão acontecendo e que vão acontecer. Podem ser, sim, interpretados como sinais que apontam para o maior evento que vai acontecer na Terra, que é o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, isso é muito interessante. A gente precisa realmente estar fazendo o quê, pastor? Isso aqui é muito importante. O Senhor Jesus nos chama. Não é hora para você sentir medo, é hora para você entender o que o Senhor falou. E o que o Senhor falou? Não é hora de desespero. Eu estou desesperado e agora? Não. Preste atenção, isso aqui é muito importante. Esses sinais são os sinais que Jesus está voltando. O que a gente tem que fazer? Foi Jesus que nos alertou. Nós precisamos estar em vigilância espiritual. Exatamente. Jesus nos alertou para a gente estar atento a esses sinais dos tempos e estar preparado para a sua volta. É o que diz em Mateus capítulo 24, versículo 42. Olha o que Jesus disse: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Incêndios devastadores, como nós estamos vendo, né? Pandemias, fomes e guerras, gente, tudo isso é lembrete de que a humanidade não controla o seu próprio destino e que nós devemos realmente viver com um propósito nesta terra de servir ao Senhor e esperar a sua vinda com muita vigilância. Olha o que Jesus falou, um dos textos que eu acho mais lindo, certo? Na realidade foi o apóstolo Pedro, mas Jesus comparou a sua vinda e em um momento ele fala, mas o registro está em 2 Pedro 3,10, diz assim: o dia do Senhor virá como um ladrão. Olha só, gente, os céus desaparecerão com grande estrondo e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Sabe, gente, esse calor mencionado por Pedro pode ser interpretado, sim, como uma renovação de algo que Deus está agindo. Gente, tem algo que eu preciso te falar, certo? A Bíblia nos mostra, gente, que a criação, ela geme. A natureza, ela geme. O apóstolo Paulo fala isso, gente, certo? Que a criação, ela está gemendo, aguardando o dia do Senhor. Tem isso na Bíblia, pastor? Tem. Está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 22. Gente, a natureza geme. Por isso que tem muitos historiadores, certo? Muitos estudiosos, mestres e doutores da Bíblia que estão dizendo que esse incêndio pode ser esse gemer, esse gemido, exatamente, certo? Da criação. É o que diz Romanos 8, 22. Sabemos que toda a criação a um só tempo geme, olha só, e suporta a angústia até agora. Você está vendo? O aumento desses desastres naturais, incluindo esses incêndios, pode ser visto como parte desse gemido da criação. Esses eventos que estão acontecendo, olha, meu amado irmão, minha amada irmã, estão indicando sim que o mundo está
cada dia se aproximando desse renovar de Deus. Mas essa renovação do Senhor, certo, vai passar por esse processo, o processo do fogo, o processo da restauração, certo? E nós precisamos estar atento, porque o Senhor realmente está voltando. Por isso, quando você olhar para esses acontecimentos, certo? Já comece a entender, os sinais da volta do Senhor. E comece a dizer, como é que está a minha vida? Esses sinais, olha, é um convite ao arrependimento. Esses eventos que estão acontecendo, é um convite, é Deus chamando a nossa atenção e nos convidando, gente, para o arrependimento. Olha, eu fiquei com o coração tão apertado quando eu vi aqui no noticiário que uma igreja, um templo, gente, um templo pegando fogo. Sabe, gente, Deus chamando a nossa atenção. É hora de nos arrependermos realmente. É hora de se arrepender diante do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, tá vendo, gente? Mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Olha, esses incêndios e outros sinais que estão acontecendo, certo? Tem que nos levar realmente a refletir sobre a nossa vida espiritual. Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados. Não é se preparando, é estar preparado. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida e que você realmente possa fazer hoje uma análise da sua vida e veja se você está pronto para este grande dia, a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu declaro e te abençoo, que o Espírito Santo te ajude e te dê forças para que você seja fiel com o Senhor por todos os dias da tua vida e que o Senhor te dê direito à vida eterna. Um forte abraço. Deus abençoe.